Capítulo número 6. Já tínhamos quase 15 anos. Éramos praticamente adultos. Aliás, já nos sentíamos adultos desde que aderíramos ao Facebook, aos 12 anos. Apesar da idade legal mínima para se criar uma conta ser aos 13. Quem é que nos iria impedir? O Mark Zuckerberg iria pedir o nosso cartão de cidadão? Não me parece. A primeira regra para um bom perfil no Facebook era ter muitos amigos. A segunda era ter os amigos certos, ou seja, o pessoal mais popular do colégio. Tantos rapazes como raparigas. Eles só aceitavam pedidos de quem também fosse popular. Mas como é que se conseguia ser popular se os mais populares não os considerassem populares? Nem todos tinham a sorte de serem giros, segundo as raparigas. E por isso faziam as coisas mais ridículas e imbecis, como por exemplo ser-se fotografado em coma alcoólico. Havia um código entre os vários grupos de amigos que obrigava que se algum deles caísse no chão em coma alcoólico, alguém lhe tirasse uma fotografia antes de chamar uma ambulância. Essa fotografia seria como que uma medalha de honra, uma entrada para os mais populares o aceitarem como amigo no Facebook. Assim, aos poucos começaram a aparecer cada vez mais fotografias de amigos nossos com 12, 13 anos a vomitarem depois de terem bebido uns 15 shots ou a dormirem no passeio com litrosas na mão. A competição pelo número de amigos no Facebook era feroz. Apesar de as fotografias serem públicas e todos os alunos no colégio saberem da sua existência, os pais e os professores ignoravam o que se passava. Muitos não faziam ideia do que era o Facebook e os que sabiam nem lhes passava pela cabeça que uma criança de 13 anos colocasse uma fotografia sua bêbada só para ser popular. A nossa autoestima aumentava pelo número de likes. Para os pais e professores mais esclarecidos, as redes sociais não eram mais do que um grupo de amigos de seus filhos reunidos de forma virtual. Algo perfeitamente inofensivo, tipo reunião de escoteiros. Além das fotos de bebedeiras, uma das outras formas para se ganhar popularidade era deixar o seu perfil de Facebook aberto, ignorando as definições de privacidade e ficando disponível para estranhos de todo o mundo. Depois, colocavam-se lá dentro centenas de fotos em biquíni e bastava esperar que isso atraísse muitas pessoas. E atraía. Isto só funcionava para as raparigas. Os rapazes não tinham esta sorte porque isso só lhes restavam as festas. Quem organizasse uma festa em que houvesse muito álcool e sexo aumentava a sua popularidade. Todos queriam ser seus amigos no Facebook. Estas costumavam ser organizadas por alunos com 16, 17 anos, mas muitos dos mais novos, como nós, que parecíamos mais velhos, também as frequentávamos e ninguém nos barrava. Normalmente, os pais deixavam-nos ir por acharem que ao ser numa casa privada não existiriam os mesmos perigos das discotecas, tal como no tempo deles. Nestas idades, e por estranho que isso possa parecer, há sempre um pai, um tio ou um amigo do pai que tem uma casa vazia e que empresta para uma festa. Sábado, dia 15, Vila Moura, festa em minha casa, 23 horas, verão. Apesar de estarmos em férias, a conquista da popularidade no Facebook não descansava. Tornava-se ainda mais ativa. Todos os anos, eu e a minha irmã íamos uma semana em agosto com os meus pais para Vila Moura. A poucos dias da viagem, chegou ao meu Facebook o convite para aquela festa que seria na véspera do nosso regresso. Excelente timing. Alguém criou uma festa aberta, ou seja, uma a que todas as pessoas podiam ir, mesmo que não conhecessem o dono. Mas eu não conhecia, mas alguém me convidou, porque eu tinha mais de 1000 amigos, logo era bom que eu fosse visto por lá. Eu, o João e o Diogo já tínhamos saído umas vezes à noite. Nunca fora nada de especial, porque tínhamos ordem para estarmos em casa à 1 da manhã, mamávamos umas jolas, bebíamos uns shots e fumávamos umas ganzas. O normal da nossa idade. Como era verão, e sobretudo porque a festa era numa casa particular, eu tinha a certeza de que ia conseguir ficar até bem mais tarde. Eles também iam para o Algarve. A Madalena e a Sara ficavam na casa da Isabel em Vila Moura, o Diogo vinha comigo e o João tinha um torneio de rugby no Algarve, e nessa noite ia arranjar maneira de escapar do estágio. O ano letivo que acabara unira-nos muito. As experiências vividas a 6, as tardes em casa uns dos outros e o verdade ou consequência criaram um forte laço. Por isso, tanto nós como elas tínhamos a mesma expectativa em relação à festa. Foder. Todos, pela primeira vez, uns com os outros. Se a foda corresse mal, ficaria apenas entre nós. Estava uma noite muito quente, quando meu pai nos levou de carro à festa.
Nós não sabíamos quantas pessoas iriam. Naquele momento e no Facebook já estavam confirmados mais de 500 convidados. A casa ficava numa zona completamente isolada, no meio de um pinhal, um pouco fora de Vila Moura. Inventámos que era um aluno novo da nossa turma que fazia a festa para se integrar. O meu pai acreditou, ou quis acreditar. Assim que entramos na enorme casa, vimos que a maioria das luzes estava apagada. A música muito alta saía de umas colunas que se encontravam espalhadas pela sala, onde havia muita gente a beber e a dançar. Bar? Bora! Foi a primeira coisa que o Diogo disse. Fomos atrás dele. Queríamos beber. Sobretudo elas. Precisavam de sentir bêbadas para o que sabiam que ia acontecer. Chegámos a uma mesa em que havia várias garrafas de vodka e gin. E servimos-nos. Muito, misturando pouca Coca-Cola. Ficámos com bebidas quase puras nas mãos, começámos a beber. A música das colunas da sala vibrava e batia-nos no corpo. Vamos, disse a Madalena puxando a Isabel e a Sara para dançarem. Seguimos-las. Elas eram as nossas presas e não as podíamos deixar escapar. Se não fôssemos nós, alguém iria aproveitar delas. A pista estava cheia de raparigas de saias muito curtas e bastante maquilhadas. Com ar de porcas, o mesmo da Madalena, a Isabel e da Sara. Isso excitou-me. Todas competiam para ver quem tinha o decote mais sexy. Umas com sutiãs almofadados, outras já com mamas grandes, queriam a atenção dos gajos que, em pé, à volta da pista improvisada, olhavam para elas com ar de predadores. As mais atrevidas dançavam como vimos as nossas amigas a fazerem centenas de vezes, como se estivessem sexualmente atraídas umas pelas outras, tal como nos videoclipes. Eu olhava com uma vontade cada vez maior de foder. Fantasiava o corpo da Madalena e imaginava-me a mexer nele. Bora! Disse-me o Diogo. Não percebi logo o que ele tinha dito porque a música estava muito alta, mas quando via ir para a pista percebi. Ele ia dançar. Pelos vistos, sabia dançar. Eu não. Fiquei a ver. O Diogo chegou à pista e aproximou-se de duas raparigas que dançavam de uma forma provocante. Elas sorriram-lhe e ele começou a dançar com elas. Foi aí que eu me apercebi de que, tal como acontecera comigo um ano e tal antes, o Diogo estava fisicamente diferente. Estava mais alto do que me lembrava, já não penteava o cabelo louro e tinha os olhos mais azuis. Ia começar a ser mais popular. Aquela seria a sua primeira noite. As raparigas deixaram que o Diogo se metesse no meio delas e ensanduicharam-no, roçando-se no seu corpo. Ele bebeu rapidamente o copo todo e deixou-o cair no chão para poder começar a passar as mãos pelos corpos delas. Primeiro, pela que estava de costas, tocando-lhe nas mamas. Depois, na que estava virada de frente, agarrando-lhe no rabo. Os três ficaram a dançar de forma quase pornográfica até a Sara se aproximar, puxando-o para ela. Aquela era a nossa noite, e nós sabíamos quem ia foder quem. Ela começou a beijá-lo. As duas raparigas não ficaram muito tempo sozinhas. Segundo depois do Diogo ter sido puxado pela Sara, apareceram dois gajos a quem elas também se começaram a roçar. Eu estava parado a ver aquilo tudo. A cada segundo que passava, sentia que tinha de ser rápido, que não podia deixar que outro gajo chegasse ao pé da Madalena. Eu não sabia dançar. Pelo que estava a ver, dançar era só roçar-me no corpo da rapariga. Estava dividido entre a timidez e a enorme vontade de o fazer. Comecei a lembrar-me de todas as fotografias das semanas anteriores do corpo nu da Madalena, na verdade a consequência virtual. A música estava cada vez mais alta, ou pelo menos era esse o principal sintoma por estar a beber gin puro. Aquilo não sabia bem, mas tinha a confiança de que me ia relaxar e era disso que eu precisava. Praticamente todas as pessoas na pista dançavam a roçarem-se umas nas outras, e havia quem estivesse com as mãos dentro das roupas. O clima sexual era intenso na sala. Pelas enormes janelas que davam para o exterior, via-se que havia várias pessoas na parte de fora da casa com pouca roupa e a apalparem-se. A Madalena e a Isabel dançavam tal como faziam nos finais de tarde a seguir às aulas. As duas bem juntas passeavam as mãos pelo corpo uma da outra, desinibidas por causa do álcool. Pus o meu braço em cima do ombro de João e arrastei-o. Bora! Quando dei por mim, já estávamos colados a elas. Peguei nas mãos da Madalena, puxei-a, enfiei a minha perna direita entre as dela e começámos a dançar de forma apertada. Senti as suas mamas no meu peito, o que me levou a tocar de imediato no rabo dela. Na nossa cabeça estavam todos os vídeos pornográficos que víramos. Senti uma enorme ereção e encostei-me ainda mais na Madalena para que ela sentisse. O que aconteceu de imediato, porque estava com uma saia muito fininha. Mal comecei a roçar-me,
Ele abaixou as mãos que estavam nas minhas costas e levou-as até ao meu rabo, apertando-o com muita força. O meu impulso foi começar a mexer-me como se estivesse a fodê-la. Ela, sentindo a minha ereção, virou-se de costas, ficando com o rabo colado ao meu caralho, fazendo movimentos suaves. As minhas mãos estavam na sua cintura e eu comecei a subi-las até às mamas. Mal senti o sutiã, parei. Nada. Era sinal que podia continuar. Subi mais um pouco até as mamas encherem as minhas mãos. Muitas vezes tinha-me masturbado a pensar naquelas mamas e agora estava a palpar. Precisava de foder Madalena e já. Virei-a para mim e comecei a beijá-la. Ela enfiou uma língua na boca. Em rápidos movimentos, começou a passar as mãos pelo meu corpo. A minha vontade de a foder era cada vez maior. Comecei a palpar-lhe o rabo com força por baixo da saia. Ela tinha um fio dental. Eu queria fodê-la. Eu precisava de fodê-la. Quero foder-te, disse ela antes de mim, baixinho ao meu ouvido com voz de sexo. Agora. Peguei nas mãos dela e os dois furámos por entre as pessoas que estavam na pista. Saímos da sala e entramos por um longo corredor onde havia portas de um lado e do outro. Tentei abri-las uma a uma. Está gente! Devia ser a casa de banho. A porta seguinte foi difícil de abrir, mas bastou meter a cabeça lá dentro e ver que estavam 4 pessoas a foder, 2 na cama e outras 2 junto à porta. Era por isso que eu tinha tido tanta dificuldade em abri-la. A terceira porta abriu-se facilmente. Tudo escuro, ia ser ali, uma cama já desfeita. Ainda estava quente. Deitámos-nos. Devia lá ter estado alguém pouco tempo antes. Enfiei as minhas mãos dentro do sutiã da Madalena. Ela começou a gemer e meteu as mãos dela nas minhas costas por baixo da t-shirt. Eu sentia uma enorme vontade de tocar na cona dela e foi o que fiz. Levantei-lhe a saia e meti a minha mão por dentro das cuecas. Não havia pelos. Foram tirados com cera. Eu já tinha visto nas fotografias que ela me enviou por telemóvel. Toquei e escaldava. Os meus dedos ficaram molhados. Espera! Não era isto que eu queria ouvir. Parei. A minha mão ficou em pausa, à espera de novas indicações. O que é que não era suposto eu fazer? No que é que eu deveria ter calma? Já não faço isto há algum tempo. Continuei em pausa. Isso significava que era suposto que eu não continuasse. Fode-me, mas devagar. Aquela frase dita daquela maneira era só o que eu precisava para lhe tirar as cuecas e baixar as minhas calças. Devagarinho, fui enfiando o meu caralho dentro dela enquanto a ouvia gemer mais alto, quase a dar um guincho. Depois de estar todo dentro dela, parei. A cara dela estava com ar de sofrimento. Queres que pare? Estou a fazer bem? Perguntei-lhe. Sim. Continua, mas devagarinho. Lentamente comecei a fazer movimentos para dentro e para fora enquanto a ia beijando com força. Senti a respiração dela na minha cara. Isso foi-me provocando cada vez mais excitação e levou-me a que a fodesse com mais força. Por um lado, sabia que ela me tinha pedido para ir devagar. Por outro, sentia vontade de a foder à bruta. Tal como me aconteceu na primeira vez em que me masturbei, vim-me muito rapidamente. O que foi? Perguntou ela, muito assustada quando me viu gemer. Já te vieste? Fiz silêncio durante alguns segundos. Eu queria ter aguentado mais, mas estava tão excitado que me foi impossível. Sim, respondi-lhe envergonhado. Dentro de mim? Perguntou em pânico. Não, tirei mesmo antes de me vir, disse a gaguejar, a pensar que talvez fosse suposto ter feito outra coisa. Ela deitou-se para trás, mais calma, e puxou-me. Pegou na minha mão e colocou-a em cima do clitóris. Com a minha mão por baixo da dela, foi-me guiando fazendo leves movimentos circulares. Aos poucos, estes foram se tornando cada vez mais rápidos e a respiração dela voltou a aumentar de intensidade. Senti as pernas da Madalena a fazerem movimentos como se estivessem a apanhar choques elétricos. Ela tirou a mão que orientava os meus dedos e começou a massagear as suas mamas. Eu continuei a masturbá-la. Mais depressa, disse. Fiz o que me disse e vi a formarem-se pequenas gotas de água na cara dela. Aumentei ainda mais a velocidade até sentir um enorme espasmo por todo o corpo da Madalena, seguido de um som agudo. Calou-se de seguida, mas continuou a respirar alto. Olhei para ela durante alguns segundos. Estava de olhos fechados e com a cara corada. Comecei a sorrir. Ela abriu os olhos e sorriu também. Não dissemos nada. Apenas sorrimos um para o outro. Aquele momento merecia uma partilha no Facebook. Tinha fodido, com 15 anos, recém-feitos. Finalmente. Um velho ao lado de miúdos que andavam a perder a virgindade aos 12, 13 anos, tal como aconteceu com a Madalena. Estava cansado. Senti-me sem energia. Abri os olhos e vi-me rodeado de estranhos. Fechei-os. Voltei a abri-los e eles ainda ali estavam. Cheirava a sexo. Ao meu lado estava uma gaja com as mamas à mostra, a dormir,
ao pé de um tipo. Virei a cara para o outro lado e a Madalena dormia. Sentei-me na cama e, espalhadas pelo chão do quarto, estavam várias pessoas que deviam ter feito o mesmo que nós. Tinha bebido demais. Assim que me levantei, senti uma tontura e vi tudo andar à volta. Fechei os olhos com força para ganhar equilíbrio. Com eles semi-fechados, comecei a andar devagar pelo corredor à procura da casa de banho. Se a bebida não me desse brancas, lembrar-me-ia que na véspera tinha tentado abrir a porta da casa de banho e ficava mesmo ao lado do quarto onde estávamos. Como ainda estava entre a bebedeira e a ressaca, comecei a andar pelo corredor e fui ter à sala que tinha sido a pista. Agora, estava em silêncio absoluto. O corredor envidraçado por onde eu caminhara fazia-me lembrar que alguma coisa errada se passava. Não conseguia perceber o que era, nem mesmo quando cheguei à sala e vi corpos nus deitados em cima uns dos outros. Olhei pelas janelas e à minha frente tive uma visão que não se encaixava em nada com algo que alguma vez que eu tivesse visto. Aproximei-me porque o meu cérebro não conseguia atingir. Talvez fosse esta a sensação estranha que eu tivera uns segundos antes. Uma piscina lá fora, com um mini. As duas rodas da frente estavam dentro de água e as outras duas no ar. Uma cena completamente marada. Pensei na noite anterior, mas havia momentos apagados. Lembrava-me de chegar à festa, de começar a beber, de dançar com a Madalena e de ir para o quarto com ela e de aí perder a virgindade. Depois, tínhamos voltado para a pista. Bebia de mais um bocado e ia novamente para o quarto onde ela me fizera um broche. A música estava alta, toda a gente bebia, mas não me lembro de um carro ter ido parar à piscina. Pela minha cabeça, começaram a passar imagens de vários filmes que vi em que a combinação piscina, carros, besanas acabava sempre assim. Aposto que alguém viu e quis imitar. Olhei para uma das paredes da sala e uma câmara de vídeo estava ligada a uma enorme televisão a passar imagens da festa. Sem som, fui vendo as imagens transmitidas que se repetiam. Alguém no telhado da casa, dezenas de pessoas na parte de baixo a aplaudirem e aparentemente a dizerem para saltar. O rapaz que estava lá em cima tentou uma vez, mas não teve coragem. Tentou de novo e voltou a hesitar. À terceira, deu um salto de mais de 4 metros e foi parar dentro da piscina, espalhando água por todo lado. Várias pessoas saltaram para dentro da água e começaram a aplaudir. Ao longe, comecei a ver os faróis de um carro. Primeiro pensei que estava a estacionar, mas aquilo era o jardim da casa e ali não deviam estar carros. Dentro dele, estavam várias pessoas sentadas nas janelas a ouvirem música alta, enquanto saltavam, levando a suspensão a fazer horas extraordinárias. O carro começou a aproximar-se lentamente da piscina. O condutor ao volante disse a todos para saírem. Ele começou a acelerar. Quem estava na água saiu de lá. Ninguém estava a acreditar. Ninguém ousava bater palmas para o incentivar, mas no fundo todos esperavam que ele fizesse. Tirou o pé do travão e o carro patinou na relva que disparou para todos os lados. O fumo envolveu e em pouco menos de 3 segundos percorreu o relvado e foi parar à piscina. Os faróis acesos apontavam para o fundo da água e ninguém sabia o que fazer. A câmara aproximou-se e viu-se o condutor a sair pela janela aberta. Levantou os braços em sinal de vitória. Quando viram a fazer o gesto, todos rebentaram em aplausos e saltaram de novo para dentro da piscina. Fim da gravação. Auto-repeat. Novamente o rapaz em cima do telhado. Sorri e tive pena de não ter visto aquele momento. Oh não, aí percebi o que tinha estranhado minutos antes. Fui a correr ao quarto onde estava a Madalena. Depressa, depressa! Disse-lhe enquanto a abanei. O que foi? Perguntou-me devagar sem perceber a gravidade do que estava a acontecer. Temos de ir embora já! Peguei na mão dela e levantei-a da cama. Mas o que se passa? Voltou a perguntar-me. Já é de dia, tenho 10 chamadas perdidas do meu pai. Eu disse-lhe que até às 4 lhe telefonava para nos vir buscar. Já passa das 6:30. Temos de encontrar os outros. Começámos a correr pelo corredor. Ao fim de alguns minutos, lá os encontramos, deitados em diferentes sítios. O Diogo com a Sara, o João com a Isabela. Seminus. Também eles tinham fodido. Também eles tinham perdido a virgindade. As horas seguintes incluíram um telefonema ao meu pai que nos foi buscar à casa e um castigo de não poder voltar a sair à noite nesse verão. No carro, enquanto ele me repetia estas coisas em letras maiúsculas, só me apetecia dizer-lhe, mas então e agora quando é que vou voltar a foder? Eu tinha descoberto um superpoder, queria voltar a usá-lo. Mas aquele castigo ia complicar-me imensas coisas. Estive por várias vezes quase a dizer-lhe isso. Apesar de tudo a ressaca que já estava a ganhar à bebedeira, eu tive alguma lucidez para me calar. Claro que não fui o único a ficar de castigo. Os pais passaram a palavra uns aos outros e ficámos todos de castigo porque não fomos responsáveis. Quando regressámos a Lisboa, nessa tarde,
confirmámos que não tínhamos sido os únicos a foder na festa. Várias pessoas contaram o que aconteceu. O Facebook era o sítio para se gabarem, uns com fotos, outros com descrições pormenorizadas, sexo, drogas e muito álcool.